Gostaria de compartilhar com você hoje alguns versículos em um momento da vida de Jesus. Em Lucas capítulo 12, percebemos Jesus, parece que estava em um momento que a multidão foi se achegando e apertando. Ele diz que eles aglomeraram a ponto de uns atropelar uns aos outros, né? Você imagina que é uma multidão, né? Hoje quem mora em cidade grande, naquelas estações do metrô, as pessoas estão indo trabalhar ou voltar, em ônibus, é bastante comum isso, ser atropelado por alguém porque está se achegando e se aglomerando, né? Mas aqui o assunto de Jesus é sobre os fariseus, sobre o fermento e a hipocrisia deste povo, que era um dos maiores religiosos da época. Talvez numericamente seria maior, né, os fariseus. E Jesus fala para os seus discípulos para ter bastante cuidado com o fermento e com a hipocrisia. Estas pessoas, no caso aqui, essa multidão aqui, vários deles, eram religiosos superficialmente, né? Mas no seu íntimo não estavam obedecendo nada a Deus. Só tinha a fachada de pessoas religiosas, mas no fundo não expressava aquilo que Deus havia ensinado. E Jesus fala, em capítulo 12, no versículo 2, que nada há encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Tudo isso que estão praticando vai ser conhecido por Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então não adianta eles disfarçar numa religião que está dizendo que é, mas na verdade não é, que é uma hipocrisia. Nossos dias está cheio hoje de pessoas desse tipo. Se expressam com muita religião, pessoas, mas no fundo não estão obedecendo o que Jesus ensinou. Então é uma hipocrisia. É triste isso, mas é a verdade, né? Aí também Jesus ainda menciona para eles, né, os discípulos, que ele olha para eles e fala dentro daquela multidão: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Então está dizendo, olha, essas pessoas não vão poupar vocês, que querem servir ao Senhor verdadeiramente, né? Não vai poupar vocês, mas, né, vocês devem temer aquele que depois matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse vocês deveis temer, né? Então, teme a Deus. E Jesus é o próprio Deus. Lembra que eu já mencionei outro vídeo? O nome Emanuel, né? Que Jesus ainda estava para nascer, um dos nomes escolhidos. Emanuel quer dizer Deus conosco. É o desejo de Deus de estar junto com o homem. Isso Deus sempre expressou. O pecado é que fez a separação, né? Também ele menciona no versículo 8 do mesmo capítulo 12: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos seus anjos de Deus. Diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então ele está expressando aqui para o seu discípulo: vocês correm o risco de perder a vida física, e nós sabemos que muitos dos apóstolos perderam a vida física, ou foram presos, e várias coisas aconteceram, mas nesse momento está dizendo, vão odiar vocês, mas não precisam temer. O que eles podem fazer é atingir só a vida física, porque a vida espiritual já está segura nas mãos de Deus. É o diabo que quer fazer isso. Enquanto puder, ele vai tentar fazer com que você perca a sua vida física antes de chegar à vida espiritual. Por isso devemos ser espertos, né? E colocar em nossas vidas a vida espiritual, aquela que vai com Deus, né? Por quê? Confessando Jesus como Senhor, nós estamos dando adeus ao mundo do pecado, sendo lavado com água pura, para estar direcionando a nossa caminhada para a vida eterna. Pois bem, no meio dessa conversa que Jesus está tendo, né, com os discípulos, mas aquela multidão estava ouvindo, aqueles que se aglomeraram, né, estava ouvindo o que ele está falando. No meio dessa multidão, surge a voz de um homem que chama por Jesus e vai pedir para ele algo que lhe interessa, né? Parece que estava tendo algum problema com a herança e precisava de que alguém intercedesse para dividir essa herança entre ele e o irmão dele. E Jesus dá atenção para esse homem, porque ele quer ensinar uma lição muito rica, não só
para os discípulos, como para aquela multidão que estava ali e para nós hoje. Porque ele vai descrever aonde nós devemos fazer o nosso grande depósito da riqueza maior nessa vida, para alcançar a eternidade. Veja comigo o versículo 13. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Porque era comum entre eles um rabino interceder nesses casos de divisão de herança, essas coisas. O rabino era aquele que tinha autoridade e ia decidir a herança entre essas pessoas, né? Mas o que Jesus continua conversando aqui com esse homem, e na verdade está conversando comigo e com você, hoje nos chama a atenção, porque é um ponto importante para nossas vidas. Versículo 15. Então lhes recomendou: tendes cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Interessante observar isso. Muitas pessoas hoje, nos nossos dias, aquilo vale quanto pesa. Ele é bem visto pelo que ele tem. Se é casa bonita, se é carro bonito, se é bens materiais, se é rico, ele é valorizado nessa parte. Jesus está dizendo que não é assim que Deus vê. Deus não vê dessa forma. Para Deus não importa a sua cor, não importa suas feições, não importa o país onde você nasceu, não importa o que você come. Deus não importa isso. Deus está vendo a beleza interior de cada um de nós, a quem nós estamos expressando e acumulando no nosso coração o tesouro para a vida eterna. Por isso Jesus vai descrever nessa pequena parábola agora a vida de um homem rico. Esse homem plantou, colheu, os seus depósitos eram pequenos, desmanchou, reconstruiu outros maiores, encheu todos e fala para o seu espírito, a sua alma: agora você pode ficar em paz, tem muitos bens, pode comer, beber, dormir, pode ficar feliz. E Deus dá a lição maior, que esse homem, ele olhava só para essa vida, do qual nós estamos vivendo. Às vezes, preocupamos tanto com as coisas, que ficamos envolvidos nas coisas que estão em volta de nós, nas coisas que estão acontecendo, para satisfazer esta vida, satisfazer esse corpo físico, e não nos alertamos e acordamos para as coisas espirituais. Mas leia comigo o versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Oh, que dificuldade, né? Que farei agora? Estou com tantos bens na mão, muita coisa. O que eu vou fazer, né? Aí a mente vai ficando mais ocupada, porque tem muita coisa na mão. Aí ele fala: ó, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, quer dizer, consigo mesmo: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Seja feliz, vai desfrutar de tudo que você fez. Agora, não é que Deus está contra. Você já imaginou? Deus não está contra isso, o que esse homem fez. Porque quem deu possibilidade para ele colher muitos frutos, ter muitos bens, foi Deus. Lembra que Deus já disse que ele é uma pessoa justa. Ele não olha para um ou para o outro. Ele manda chuvas para justos e injustos. Deus que está dando isso. E Deus faz isso até hoje. Mas o homem tem limite de tempo nessa terra. Eu e você, nós somos limitados. Hoje nós podemos conversar um com o outro. Amanhã talvez não. Amanhã talvez não. Aí vem o questionamento para esse homem nessa parábola.
Olha o versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você construiu, constituiu, para quem vai ficar? Porque você não vai poder levar nada disso. Aí ele diz no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deus está dizendo que nós devemos entesourar ou construir um grande depósito lá nos céus e começar a depositar os frutos da riqueza maior, que é aquela que nós precisamos para a eternidade. Lá a vida é longa, lá ela é eterna. Aqui não. Por isso que ele diz, louco, esta noite vão te pedir a tua alma. Você não vai ter tempo de desfrutar dessas coisas, porque você só pensou nessa vida aqui. Você não pensou na vida após a tua morte. E ele começa a conversar com seus discípulos a partir do versículo 22, dizendo para eles, vocês não devem preocupar nem o que beber, nem o que comer, nem o que vestir. Não fique preocupado com estas coisas. Olha os pássaros, olha os lírios do campo. Eles não fazem nada e Deus dá alimento. Salomão, que foi um dos grandes homens, sabe que os lírios se vestem melhor do que ele e mesmo assim secam, é levado e queimado e passam. Não fique preocupado. Vocês devem preocupar com uma coisa. Olha o que Jesus diz no versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando, eu sei do que vocês precisam aí. Fique perto de mim. Desenvolva a sua vida num caráter espiritual. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Seja um jovem de Deus. Sejam pessoas que amam a Deus. E estas coisas, para esses poucos dias que eu dei para vocês aí, para vocês viverem vida tranquila, não fique preocupado. Estas coisas não traz valor nenhum para a salvação da vida eterna. Eu vou dar isso para vocês. Busque o reino em primeiro lugar. Por isso ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus e dos anjos. Eu vou negar. Por quê? Se hoje aqui nessa vida você não quer construir e guardar no bom depósito as coisas para a vida eterna, Deus também não vai preocupar com você, se nem você está preocupando. Por que Deus vai preocupar com você? Ele vai te dar os bens, você vai ficar aqui. Mas saiba que Ele vai pedir a tua vida de volta. Louco, esta noite vão te pedir a tua vida. O que tens preparado para ela? O que você preparou para morar na eternidade? A verdadeira vida que não tem fim. Porque essa vida tem fim. Nossos dias vão passar. Hoje nós estamos conversando, você está do outro lado me ouvindo, mas vai terminar um dia. Devemos viver a realidade, e ser sincero conosco mesmo. Por isso ele disse, buscai, pois, antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais. Quer dizer, não seja teimoso, ó pequenino rebanho, falando com seus discípulos, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus agradou em estender o seu braço até a terra, na pessoa de Cristo, para que a gente possa ser um cidadão do reino, onde Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós nos tornamos seus súditos, obedecendo ao nosso Rei e Salvador para a eternidade. Mas ele continuou falando, vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós estamos depositando para a vida eterna
frutos, riquezas espirituais que Deus já nos ensinou, o nosso coração está lá. Se nós estamos presos aos bens nessa vida, a inquietação com nossa mente, o nosso coração está aqui, a nossa mente está aqui. Então não vamos construir nada para a vida após partirmos daqui. E feliz o homem que ainda com tempo físico, com sabedoria, com cabeça boa, descobre que a verdadeira vida está em Deus e começa a depositar naquele bom depósito, que onde ladrões não roubam, traças não corroem, ferrugem não corroem, porque lá é a vida eterna. Então é hoje que nós construímos o lugar que nós vamos ficar amanhã. É hoje. Você já conseguiu morar em uma casa que alguém ainda não construiu? Você já conseguiu dormir em uma cama que alguém ainda não construiu? É assim. Como é que você vai querer morar lá nos céus se você não está construindo nada para você morar lá? Interessante observar isso. Nós construímos agora para morar depois. Nós fazemos uma casa. Às vezes demoramos 1 ano, 5 anos, depende das nossas condições financeiras, com o desejo de morar naquela casa. E quando chegamos naquela casa, olhamos para trás e falamos, valeu a pena o trabalho que eu tive, mas eu construí. Você já entrou num carro que você nunca comprou? Primeiro você trabalha, compra, aí você entra todo feliz e fala, eu comprei esse carro, e vai sair para passear. Mas você trabalhou e comprou. Você não consegue dormir numa cama que você ainda não fez. Aí você faz a cama, todo carinho, né? Ou compra, paga, traz, monta a cama. Aí você deita, aquele sono gostoso. Você construiu, você montou. A vida eterna é assim também. É hoje que eu e você tem que pensar nela. Porque ela vai chegar. Se eu não fiz nada, como é que eu vou querer? Não tem como. Vamos construir a nossa riqueza espiritual. Vamos construir o celeiro e vamos guardar muitas coisas, mas espirituais. Lá está o lugar de guardar o nosso tesouro. Guardando o nosso tesouro. Ele é valioso, porque esse tesouro é para a nossa eternidade. Pensa nisso. E eu oro para que Deus abençoe você, abra o seu coração, a sua mente, seu entendimento, para que você possa ainda ajudar você mesmo e ajudar a outras pessoas a ter o mesmo entendimento do que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Seja um mensageiro desse canal. Se inscreva, né? E mande para outras pessoas. Eu, com a minha voz, com os versículos bíblicos, e você o mensageiro do Senhor, para levar essa mensagem a muitos outros corações. Porque a salvação ainda está, e ela é hoje. Seja um mensageiro de Deus. Eu oro para que Deus te abençoe e te dê vida longa e sabedoria para descobrir todas as coisas que levam para a vida eterna. Abraço.